O que eu quero dizer para os irmãos é que você está numa batalha. O mundo tenta distorcer a verdade para que você siga uma mentira. O evangelho é simples, é puro. O evangelho é simples e puro desde o começo da humanidade. O evangelho sempre foi arrependimento. O evangelho sempre foi creia no Senhor Jesus desde o começo. O evangelho, ele é contrário às coisas do mundo. O que Abel pregou? Jesus não estava nem lá. O que Abel pregou? Abel pregou arrependimento. Abel pregou que alguém deveria morrer no seu lugar. Esse capítulo 4, versículo 4 diz: e Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O que fala de Abel praticamente é só isso. Depois Abel é morto por causa do ciúme do seu irmão. Abel entendeu o sacrifício. Abel prega a palavra. Por quê? Por causa do pecado que começou em Adão. Ninguém tinha feito o sacrifício. O único sacrifício que tinha sido feito foi pelo Senhor Deus, que matou um animal e vestiu Adão e vestiu Eva com a pele daquele animal. E Abel entendeu. E por causa do entendimento de Abel, claro, tocado pelo Senhor, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E lá em Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26, olha o que diz: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sabe o que se chama isso? Linhagem santa. Deus cria uma linhagem santa. Vocês sabem por que Deus fez isso? Abre lá comigo Gênesis 3, capítulo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, simplesmente por causa da sua promessa. No paraíso, quando o homem e a mulher pecaram, Deus prometeu que a semente, aquele que viria da mulher, aquele que nasceria como homem comum em carne, esmagaria a cabeça da serpente. Mas aquele que esmagou a cabeça da serpente, a serpente lhe feriu o calcanhar. Quem é o calcanhar? É a igreja. É a igreja que sofre com as astúcias de Satanás, mas por causa da sua promessa, Deus levantou uma geração, uma linhagem santa. Para quê? Para proclamar o seu reino, para falar do seu amor, para dizer que estamos contrários às coisas deste mundo, que não aceitamos as coisas desse mundo. Quando Sete começa a invocar o nome do Senhor com Enos, você vê toda uma geração: Enos, Cainã, Maalael, Jered, e aí chega Enoque, capítulo 5 de Gênesis, versículo 22. Uma linhagem, e isso a terra está sendo povoada, a terra está ficando cheia, a terra está ficando cheia e de homens que não buscam a Deus, mas essa sequência, essa linhagem, é a linhagem que busca o Senhor. E a Bíblia diz em Enoque: e andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. Sabe por que Deus o tomou para si? Porque ele trouxe àquela geração de corruptos que havia naquela época a palavra do Senhor, de andar com Deus, de não ser parecido com o mundo, de ser diferente, de fazer diferente. Por isso Enoque andou com Deus. Enoque não andou com Deus naquela ideia romântica que a gente tem de novela. Enoque andou com Deus numa geração corrupta e perversa. Só a linhagem, só os filhos de Deus estavam buscando, e toda a humanidade naquela época estava perdida. Sabe por que Deus chama Noé?
Gênesis capítulo 5, versículo 29, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então a terra está sendo amaldiçoada, os filhos de Deus têm buscado, invocado ao Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, está dizendo dos filhos dos homens, e depois nós vamos ler Esdras, e vocês vão ver que é exatamente o que está dizendo. Essas filhas são aquelas filhas dos homens que não buscavam ao Senhor. Vieram os filhos de Deus, os da linhagem santa, os que começaram em Sete, vieram e viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Quem é carne? Os homens. E o Espírito de Deus não podia estar contendendo. O que quer dizer isso? Dizendo: está errado, não faz isso, não anda por esse caminho, não maltrate o seu irmão, não pise no pé dele, não seja orgulhoso, não seja vaidoso. O Espírito de Deus mostrava para o homem a sua miséria, mas por causa da sua carnalidade, o Espírito de Deus já não podia mais contender. Aí a Bíblia nos declara: homem, porém, aí o Senhor reduz a idade da humanidade, e o Senhor chama Noé para quê? Para salvar Noé e sua família, e fazer o que com a humanidade? Destruir. Qual foi a mensagem de Noé? A mesma mensagem que nós pregamos. Mas, desde o começo, por causa da sua palavra, por causa da sua promessa, Deus destina uma linhagem santa, pessoas que trazem a verdade, pessoas que mostram a verdade, pessoas que amam a verdade e não a mentira, para mostrar ao mundo a perversidade em que o mundo está. Noé foi salvo junto com a sua família. E aonde parou a humanidade? Debaixo d'água. A humanidade parou debaixo d'água porque a mensagem de Noé era: Deus está irado com esta geração. Deus está irado com esta geração. Olha o que vocês estão fazendo. Olha o que ele fez e toda a sua criação, e olha o que vocês estão fazendo. Era uma corrupção generalizada, ao ponto de Deus ter nojo, olhar e dizer: eu não tenho como estar no meio deles. Deus chama Noé. Sabe o que é interessante? Quando Noé sai da arca, Noé monta uma vinha lá, planta uma vinha. Noé toma da vinha e fica bêbado. Deus limpou a terra, mas o pecado ainda estava no homem. Noé fica bêbado, seu filho vê ele nu e ri. O que Noé faz? Amaldiçoa o seu filho, Canaã. Amaldiçoa o seu neto. E aí toda uma geração continua em corrupção. E Deus ali vai chamando os seus até chegar a Abraão. Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão, antes de ser Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. O Senhor manda sair. Por que Deus manda sair Abraão da terra? Por quê? Porque a terra está corrompida. As pessoas não amam o Senhor. É um lugar de idolatria. Abraão mora ali em Ur dos Caldeus. Está tudo corrompido. O Senhor olha para Abraão e diz: sai desse lugar, mete o pé daí, vou te fazer povo meu. Gênesis 15, versículo 5 diz: e então o levou fora o Senhor e disse, agora olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele, versículo 6, no Senhor, e imputou, o Senhor abençoou Abraão, ao ponto de essa bênção vir parar em nós, porque a descendência da linhagem santa
viria o nosso Salvador. Gênesis capítulo 22, versículo 8. E disse a Abraão: Deus proverá. É aquele capítulo em que Deus pede a ele Isaque: para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Deus faz uma prova com Abraão, pede seu filho. Vocês lembram da promessa? Que viria um que esmagaria a cabeça da serpente? Deus faz a Abraão recordar esta promessa, porque Abraão está para oferecer seu filho. Antes de chegar no monte, Abraão diz para Isaque, porque Isaque não está vendo oferta nenhuma: paizão, cadê a oferta? O Senhor proverá para si o cordeiro. Então, desde o começo, vem se traçando uma linhagem para que, quando o Messias viesse, fosse estabelecido um governo em que esses filhos deles fossem filhos santos, pessoas que não aceitam a deturpação da palavra, do encontro, da lei de Deus. Esdras, capítulo 9, versículo 1. E acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo, presta atenção: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos desta terra. Entenderam o começo? Esdras vem lá do cativeiro. Isso, Esdras vem no meio do caminho. Isso aí vocês vão aprendendo no estudo de terça-feira. Esdras vem para poder ajudar. Quando Esdras chega, o pessoal chega para Esdras dizendo, os príncipes, os magistrados, chega dizendo: olha, o povo desta terra está corrompido. Por causa de quê? Não se tem separado dos povos desta terra. Sabe onde é que a palavra de Deus tem sido corrompida no povo de Deus? Porque as nossas manias são as mesmas manias das pessoas do mundo. Sabe por que o nosso testemunho tem sido raquítico, tem sido superficial? Porque a nossa atitude é igual à atitude deste mundo. O povo já ficou 70 anos no cativeiro. Quando chega para montar o templo. Eles ficam apavorados por causa dos povos em volta. Eles não têm força para continuar a obra. O Senhor manda a palavra através de Ageu e de Zacarias. Eles voltam a construir. Esdras chega lá e aí ele tem essa notícia: o povo da terra está misturado, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem. Você lembra lá de Noé? O povo se corrompeu, por causa de quê? Porque viram as filhas dos homens. Olha o que está acontecendo aqui. O povo chegou na terra, olhou para os povos em volta. Lá no começo, antes do dilúvio, aconteceu a mesma coisa. Deus cria uma linhagem, filhos dele, pessoas que o invocam, e eles olham para o lado. Quando eles veem as filhas dos homens, eles veem as coisas que elas fazem, que as de dentro não fazem, e eles começam a buscar do lado de fora, e o Senhor mata toda aquela geração. E quando Esdras olha agora o que está acontecendo, ele vê a mesma coisa, porque o povo está cativo por causa de quê? Porque olharam para o mundo, porque amaram o mundo, aceitaram a idolatria e se misturaram com os povos. Olha a continuação da leitura. Vou ler de novo o versículo 2. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim misturou a linhagem santa com os povos desta terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Há um tempinho atrás, ficava se discutindo na igreja.
pode crente casar com não crente? Gente, quem veio de fora com o marido não crente é uma coisa. Agora, jovens, casar com pessoas que não são crentes, sendo crentes, é tribulação no casamento. Porque quando nós fazemos o nosso culto, a ideia é fazer igual lá fora. Porque lá naquele culto, não sou contra bater palma não, mas às vezes a gente quer bater porque lá bate. Porque lá naquela igreja, quando tem batismo, tem festa, mas eu quero fazer porque eu vi que lá tem. E a gente começa a misturar. Eu vi o pastor fazer um negócio na oração que deu certo. Aí você vem atrás e faz igualzinho a oração do fulano, porque deu certo. Eu sei que essa igreja não é assim. E estou falando isso para a maturidade de vocês. Não se empolguem com o mundo. Deus não nos chamou para se empolgar com as coisas. Uma vez me disseram assim: vamos misturar as fontes. E eu disse: eu não misturo fonte, porque só existe uma fonte. Não, tem várias fontes. Não, as fontes do mundo eu não quero. Margarete tem uma fonte, Cristina tem outra fonte, Rafael tem outra fonte, cheio de fonte. Vamos misturar as nossas fontes. Eu não misturo fonte. Não, porque lá na casa da Margarete é assim. Não, tá bom, mas na minha casa é assim. E o que a Margarete e eu tenho que seguir é a fonte principal, é a fonte do Senhor. Eu preciso pesquisar e saber o que Ele quer. E aquele povo olhou para os povos em volta e se misturaram, depois de ter vindo da prisão, do cativeiro, depois de estarem 70 anos debaixo de opressão. A gente consegue compreender isso? Nós começamos a buscar ao Senhor, a entrar na presença dEle, e aí o Senhor começa a nos abençoar. Começamos a ser cheios da presença dEle. Daqui a pouco, quando vem a primeira dificuldade, nós olhamos para o mundo e diz: pô, mas lá é assim. Nossa, eu vou fazer assim. Olha, qual o problema disso? Qual o problema? E a gente vai misturando as coisas, enquanto Deus falou não. A pastora Eliane, nós tivemos ontem no culto, lá na igreja Jardim Paraíso, e ela trouxe uma palavra muito legal. Ela falou que na casa dela, quando ela era adolescente, isso é incrível, só ela faz isso, eu não faria isso. Quando a mãe dela saía de casa, ela arrumava a casa para a mãe não queria que ela arrumasse a casa. Essa pastora Eliane falou: mamãe saía de casa, eu ia lá e arrumava tudo. Só que como eu arrumava? Eu arrancava tudo do lugar. Eu tirava tudo do lugar. Se era meio detergente, eu olhava assim: isso daqui não presta. Jogava tudo fora. Meio sabão, jogava tudo fora. Ela jogava tudo fora. Tudo que era meio, ela jogava fora. Ela só gostava de ter o sabão completo, o detergente completo, tudo novinho, esponja novinha. E o resto ela jogava fora. Quando a mãe chegava, isso ela tinha 12 anos. Como eu queria que meus filhos fossem assim, né? Saiu de casa, vou aproveitar, papai saiu de casa, vamos arrumar a casa. Só a pastora Eliane. Tudo bem. Falei: vamos morar lá, cara, você dá um jeito lá na minha casa. Nunca vi criança fazer isso. Tudo bem, né, Everton? Mamãe saiu de casa, vou arrumar. É ruim. Mas a mãe chegava e a mãe ficava com uma raiva danada. Resumindo a história, parece que o irmão dela também fez algo assim. E aí ela se ligou em algo espiritual, porque quando a mãe chegou e disse assim: a casa é minha, eu coloco as coisas aonde eu quero. A casa é de Deus. Nós não podemos deturpar aquilo que Ele fez, por mais que a gente ache que é certo. Deus colocou ali, é para ficar ali, mas a gente olha para Deus: mas por que está ali? Por que no mundo esse negócio de direção? Por que não é desse jeito? Por que não faz assim? Por que essa igreja é desse jeito? Por que não sei o que? E a gente começa a indagar o Senhor de uma verdade que é dele, e que eu devo andar na verdade dele. A casa é dele, eu não estou dizendo este lugar, mas a igreja que ele fez, a linhagem santa, o povo eleito é dele. Ele faz como quer. Olha a continuação da leitura, versículo 3: e ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. E se ajuntaram a mim todos os que tremiam
das palavras de Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativo. Lindo isso. Ele expressa exatamente aquilo que eles estavam fazendo. Já viu o ladrão quando volta da cadeia? O que ele volta a fazer? Vai roubar. O cara foi preso porque foi pego errando. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa. O povo de Deus deve entender que é lei não fazer. E quando chega no lugar, ele precisa olhar para Deus e dizer: Senhor, não posso mais transgredir a sua lei. Então se juntaram a mim todos que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. A igreja, aquela instituição que se diz servos de Deus, está exatamente assim. O maior índice de divórcio parece que está no meio evangélico, de caloteiros está no meio evangélico, de adultérios está no meio evangélico. A minha pergunta para mim e para vocês: quem somos nesse pacote? Quando nós buscamos a Deus, entendendo que fazemos parte da linhagem santa, nós não podemos deixar que a palavra dele seja adulterada, seja pervertida, seja estragada, diluída, diminuída, adulterada. Nós temos que tomar posse da verdade, encarar a verdade e brigar pela verdade. Não é sair no tapa com as pessoas, mas nós precisamos, a partir de hoje, de agora, amar a Deus como nunca amamos, para olhar para a palavra dele e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu me rendo diante do Senhor, para trazer a tua verdade. Os homens no passado, como eu falei de Paulo, e aí vem Lutero, vem Calvino, vem uma galera aí, o que eles fizeram foi defender aquilo que não precisa de defesa, o Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa, mas eles vieram defender não dizendo, vou partir para cima se mudar o negócio. Não, o que eles vieram fazer não é assim, eles vieram mostrar a verdade, não é desse jeito, é desta forma, colocando a vida deles como exemplo, para que outros pudessem seguir. A nossa vida deve ser como a vida de Esdra, quando olhar para a iniquidade dos nossos filhos, olhar para a iniquidade do nosso povo evangélico, daqueles que se dizem santos em Deus, e se arrepender junto com eles, porque você não vê Esdra falando: Senhor, olha o que eles fizeram, olha o que eles estão falando, olha, Deus, esse povo que se diz que é seu. Ele diz: nós pecamos. O que Esdra fez? Esdra se colocou no lugar do povo, para trazer a verdade para o povo. Deus está chamando a mim e a você, para tirar as distorções do meio do nosso povo. E eu vou falar para vocês, é tarefa dura, porque já está bem distorcido, já está bem corrompido. As pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas querem os aplausos, as pessoas querem os holofotes, as pessoas querem o acesso ao seu prazer momentâneo, para que seja suprido naquele momento, e não que alguém diga: está errado, faz diferente, transforma a tua vida, muda a tua ideia, muda a tua concepção, muda a tua maneira de pensar. Olha, a casa é do Senhor, a casa não é sua.
mas nós temos que ter amor à palavra e não deixar que distorçam a palavra. Por mais que nos doam, por mais que pareça que ninguém vai aceitar. Já pararam para pensar que a nossa mensagem não atrai multidão? Aliás, a mensagem da cruz não atrai multidão? Já pararam para pensar nisso? Agora prega outra coisa. Atrai multidão. Eu não estou falando tentando defender porque que a igreja é cheia ou não é, não. Eu quero defender só a palavra do Senhor, que não precisa de defesa. Ela por si própria, a autoridade se defende e levanta os seus para que proclamem sobre ela. Nós queremos fazer de nós pessoas maduras, porque passando ou não, tem que ouvir a verdade. E compete a mim e a você declará-la abertamente, sem distorções.